ressonância magnética, um dos mais significativos avanços do século, no que diz respeito a diagnósticos médicos por imagens, já se encontra em pleno funcionamento na Clínica de Diagnóstico por Imagem em Mococa. Equipamento moderno que permite a realização de exames com conforto, qualidade, rapidez e segurança, onde o paciente pode realizar o seu exame de ressonância com tranquilidade e toda comodidade. Ressonância magnética, uma realidade para Mococa e região. Clínica de Diagnóstico por Imagem de Mococa. Tecnologia radiologia de ponta, sempre ao seu dispor. O Laboratório São Sebastião é um dos mais bem equipados do interior de São Paulo, com equipamentos importados de última geração, realizando análises com código de barras, impedindo que haja troca de materiais e ainda utiliza sistema fechado de amostra retirada pelos equipamentos, evitando ao máximo contato manual. Há 12 anos, sob as normas da ISO 9001, 20 anos de excelência, avaliado mensalmente pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e primeiro ano no Sistema Nacional de Acreditação. Laboratório São Sebastião, tecnologia a serviço da vida. Para você ter um bom descanso, uma noite tranquila, acordar descansado, nada melhor que um bom colchão e um bom travesseiro. Por isso, Mococa tem uma loja especializada em colchões, que é o Palácio dos Colchões. Temos colchões de molas, colchões de espumas, colchões articulável, com massagem e sem contar a grande variedade em travesseiros. Temos também o box auxiliar e o box baú. Lembrando também que o Palácio dos Colchões faz as entregas imediatas, tanto em Mococa como toda a região. Fazemos também colchões sob medida. Palácio dos Colchões, a sua loja especializada de Mococa e região. Se encontra na rua 15 de novembro, 539 e o telefone é 3665-1011. Sônia Cabeleireira, agora em novas instalações, com mais conforto e comodidade. Uma equipe de profissionais qualificados e produtos de qualidade comprovada esperam por você. Na hora de escolher o seu salão de beleza, escolha pela qualidade e confiança. Escolha Sônia Cabeleireira. Agora junto com o SOS Beleza, oferecendo linhas de secadores, pranchas e muito mais. Além de assistência técnica especializada. Sônia Cabeleireira, Praça Major José Pedro 81, Mococa. Olá, estamos aqui na TV Direta para dar início ao nosso programa. Aquele programa que tenta passar um pouquinho mais de saúde para toda a população que nos assiste regularmente toda quarta-feira ou toda quinta-feira, né, no reprise, na hora do almoço. Gente, o clima está mudando, as temperaturas estão caindo e sempre nessa época do ano a gente procura fazer um programa voltado para as doenças respiratórias e para as ites, né, que a gente chama das rinites, das sinusites e assim se vai. E hoje resolvemos mais uma vez falar desse tema. E para desenvolvermos esse assunto, né, estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Direta, mais uma vez, a presença do nosso amigo, Dr. Alexandre Corassari. Já faz um tempinho que ele estava desaparecido aqui da TV Direta, mas gentilmente aceitou o nosso convite e está com a gente aqui hoje. Então, o programa Saúde de hoje terá como tema as sinusites, as rinites, as doenças que de maneira geral, né, elas prevalecem nesse período de queda de temperatura. E você que está em casa, como sempre, né, vai poder participar do nosso programa Saúde. Vai poder participar por telefone, né, ou via WhatsApp, né? O nosso telefone 3656-4147 ou preste atenção nesse número de celular, gente, 9115-7400. Está à disposição de vocês, para vocês ligarem, perguntar. Quem que às vezes é a mãe, né, que está nos assistindo, tem a criança com aquela tosse que não melhora com nada, o narizinho sempre escorrendo e gostaria de tirar alguma dúvida. Então, hoje é o dia de aproveitar e aprender um pouquinho mais a respeito das doenças respiratórias. E lembrem-se, né, que eu sempre falo, são vocês aí de casa que
fazem o programa Saúde. Porque o nosso programa ele é construído conforme o interesse dos nossos telespectadores. Conforme vocês ligam para a gente, deixam suas perguntas, deixam o seu zap, não tem problema. Pode ser de maneira anônima, mas o importante é vocês interagirem com a gente aqui na TV Direto. Enquanto aguardo o contato de vocês, vou conversando um pouquinho aqui com o doutor Alexandre. Doutor, caiu a temperatura, mudou o clima, o consultório está cheio agora. Essa época, né, é a época que os consultórios de otorrino começam a ficar difícil conseguir consulta, né? Porque realmente as doenças respiratórias ficam muito comuns, né, principalmente afetando aí as crianças e os idosos, mas já a população de maneira geral. Mas eu gostaria de dar meu boa noite, né, para o pessoal que está nos assistindo aqui de Mococa, da região, e dizer que mais uma vez é um prazer estar aqui, né? Eu andei meio sumido, mas é sempre nessa época que eu reapareço. Então eu fico muito satisfeito de poder estar participando e vamos poder fazer um programa legal para todo mundo tirar suas dúvidas, né, sobre essas doenças e a gente explicar alguma coisa que possa ser útil para toda a população. Sabe que muitas vezes, Alexandre, as pessoas falam assim, sinusite, né? Ah, eu tô com dor de cabeça, será que é sinusite? Mas a dor de cabeça minha é aqui na testa, aqui na frente. Nem sempre é sinusite, né? Isso é uma coisa importante, assim, que eu vou falar que acho que aproximadamente metade das pessoas que procuram a gente no consultório com dor de cabeça e falando, doutor, eu acho que eu tenho sinusite. Metade não é sinusite, ou até mais, né? A sinusite, ela é uma inflamação, né, da mucosa do nariz e dos seios paranasais, que são cavidades, né, dentro dos ossos da face, né, no maxilar, no frontal, né, a gente tem o seio etimoidal, que é aqui do lado dos olhos, né, lá no fundo, e o esfenoidal, que é lá no fundo do nariz, no centro da cabeça. Então são cavidades nos ossos, que essas cavidades são revestidas pela mesma mucosa do nariz, e essa mucosa inflama, seja por alergia, por um vírus, uma bactéria, até fungos, né? Essa mucosa inflamada vai causar a sinusite. E os sintomas da sinusite, além da dor de cabeça, né, que não é nenhum dos sintomas mais frequentes, né, o principal é o quê? É o nariz entupido, né, obstrução nasal, catarro, né, secreção, a pessoa ou sente engolir, ou o nariz assoando, o nariz tem bastante secreção, tosse, às vezes um hálito forte, né, um mau hálito, né, e assim, a dor de cabeça é um dos sintomas, não é nem dos sintomas maiores, vamos dizer assim, está nos sintomas menores. Perda do olfato, a pessoa, não estou sentindo muito cheiro, estou congestionado, tudo. Aí esses são sintomas mais assim, característicos da sinusite. E a dor de cabeça é um sintoma também, não é dos sinais maiores, mas faz parte. E ela acontece principalmente quando a inflamação está muito grande e, por exemplo, o seio ele está obstruído. Quer dizer, ele não tem o orifício que ele joga a secreção para dentro do nariz, ele foi, por algum motivo, um inchaço ali, alguma coisa, ele fechou. E aí começa a acumular pus dentro dos seios e aí começa a ter dor. Então tem gente que a dor, se for no maxilar, a dor acaba irradiando para o dente, né? Se for aqui na testa, então a dor de cabeça aqui frontal. Então, dependendo do local, ela tem esse tipo de dor. Mas nem sempre as dores de cabeça são sinusite. Às vezes, uma dor de cabeça sem esses sintomas, a gente não vai pensar em sinusite. Vamos pensar em outras causas, né, de dor de cabeça. E tosse? Tem muita gente que tosse pode ser sintoma de sinusite, pode. Muita gente tem tosse crônica, 3 meses que eu estou tossindo e não melhora. E investiga, pulmão, faz raio-x, não encontra nada. E aí vai ver, faz uma tomografia, né, dos seios da face, por exemplo, e aí vê lá uma sinusite lá no seio esfenoidal, por exemplo, lá no fundo do nariz. Então a pessoa não tem nem nariz entupido, às vezes, às vezes não tem dor de cabeça, ou às vezes uma dorzinha leve, que ela nem lembra de sinusite, e tem a tosse, porque fica descendo aquele pus lá na garganta e a pessoa irrita a garganta e fica tossindo. Então tem casos de tosse crônica que a causa é uma sinusite.
Logo que você falou assim que fica descendo aquela secreção para a garganta, fica aquele negócio... O pigarro. né? Tem sim. jeito de acabar com isso, Alexandre? Tem, lógico que tem várias causas também para o pigarro, né? A sinusite pode ser uma delas e se for sinusite, tratando a sinusite melhora, né? Agora tem outras causas também, como o refluxo, que também a gente tratando melhora, alergias de maneira geral, então tem como melhorar sim. Só aquela que é o famoso tique, né? Que tem gente que raspa a garganta criou um hábito, né, de raspar a garganta. Aí, nesse caso, só se fizer alguma terapia, algum tratamento assim para poder melhorar. Mas de todo jeito, de alguma forma, dá para ajudar, né, dá para melhorar. E tem aquela sinusite crônica também, que às vezes você vai procurar outra coisa, você faz uma tomografia, ou faz uma ressonância de um paciente, você dá uma sinusite crônica. Isso, às vezes aparece, mas essa é uma coisa importante também. Nos exames de imagem, né, na ressonância, na tomografia, eles se baseiam, eles relatam o que eles estão vendo ali. Então, às vezes, um seio da face está com a mucosa um pouquinho espessada, então aparece um detalhe lá naquele exame e o radiologista ele vai colocar, tem um sinal de um espessamento mucoso, um sinal de sinusopatia, quer dizer, uma doença no seio paranasal daquele lado, ou em todos os seios. Aí, nem sempre isso é uma sinusite crônica. Pode ser tipo uma cicatriz, uma sequela de sinusite que já teve, ficou aquela mucosa ali espessada, mas ela não causa mais nenhum sintoma, nenhum problema. Então, isso é uma coisa que a pessoa vai ter o resto da vida, mas não vai causar nenhum incômodo para ela. Então, muitas vezes, o exame também não pode se basear só no exame para falar que a pessoa tem sinusite. E tem sinusite que leva a pessoa até para cirurgia, né? Tem casos, por exemplo, sinusite crônica, aquela que a gente faz a tomografia, tem os achados na tomografia de sinusite crônica, geralmente o único meio de se resolver é a cirurgia. Tratamento clínico dificilmente consegue eliminar uma sinusite crônica, porque já causou cicatrizes dentro do nariz, dos seios paranasais, que se a gente não desfazer essas cicatrizes, ventilar os seios da face, a pessoa vai continuar tendo sinusite de repetição. Então a gente faz a cirurgia para poder ventilar os seios e aí com isso resolve o problema e a pessoa tem uma qualidade de vida melhor. E tem os casos de complicações também, né, como as sinusites agudas, principalmente em crianças e jovens, que às vezes dá por exemplo, a infecção ela se estende até a órbita, dá uma celulite orbitária, então o olho da pessoa incha, fica aquele olho inchado, vermelho, aí às vezes fecha, não consegue nem abrir o olho. Esse seria a celulite orbitária, que pode evoluir para um abscesso, quer dizer, uma coleção de pus atrás da órbita. Tem os abscessos cerebrais, né, meningites, né, que podem decorrer de uma sinusite. Então, são complicações graves, às vezes, né, por uma sinusite que às vezes não foi tratada. E por isso que é importante o tratamento da sinusite de maneira adequada. Muita gente fala, mas eu já tive uma sinusite, tomei um remédio, fui na farmácia, eu consegui uma receita e tomei o mesmo medicamento. E às vezes não é mais o mesmo medicamento, né? Sim, é verdade. Gente tem que tomar cuidado com isso daí, tem né? Que tomar cuidado, porque muitas vezes também a gente fala, a sinusite, se a pessoa às vezes não fizer nada, só vou esperar, vou ver se melhora, como pensa que é uma gripe às vezes ela fica ali 2, 3 semanas e de repente até melhora sozinho. Porque o organismo pode, às vezes, criar anticorpos, combater aquela bactéria e melhorar. Então, pode acontecer, mas essa pessoa correu o risco de ter uma complicação dessa, uma complicação mais grave, ou dessa sinusite se tornar crônica. Então, por isso que a gente tem os sintomas, fez o diagnóstico de sinusite, a gente deve tratar. Então vamos lá, já vamos começar a responder para os nossos telespectadores, para as pessoas que já estão participando do programa Saúde. Gente, enquanto nós vamos aqui respondendo, vocês ainda podem ligar e participar do nosso programa. Então, eu vou abrir o programa Saúde de hoje com a Lúcia lá da Santa Rosa. Lúcia, um abraço, muito obrigada, um beijo para todo mundo aí da Vila Santa Rosa. Diz o seguinte, doutor, desde o ano passado eu tenho uma tosse que não passa de jeito nenhum. Já procurei ajuda lá no NAI e o médico me disse que era refluxo, né? Passou um medicamento para mim, mas não melhorou nada.
Eu gostaria de saber se refluxo pode realmente levar à tosse. E mando um abraço para os dois. Muito obrigada, Lúcia. Então, um abraço para a dona Lúcia. Realmente, o refluxo é outra das principais causas de tosse. A gente, quando vai fazer um diagnóstico de tosse, a gente pensa sempre em tosse crônica, né, 3 principais coisas a princípio, que é o refluxo, a sinusite e alergias. Então, essas 3 assim, vão englobar aí 90%, 95% das causas de tosse crônica. E aí o refluxo pode causar, porque o refluxo ele acontece, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sinto azia, não tenho queimação, não sinto voltar, não vomito, como é que eu tenho refluxo? Muitas vezes a gente não percebe. E esse refluxo do ácido do estômago, ele volta até a laringe e causa uma irritação na laringe, que é onde estão as cordas vocais, onde o ar passa para ir para os pulmões. Então essa irritação causa aquela coceirinha na garganta e a pessoa tosse. Então o refluxo é uma causa sim. Tem que observar direitinho, porque se passou um tratamento correto para o refluxo e não melhorou, então tem que ver, ou não é refluxo, né, a causa da tosse da dona Lúcia, ou é um refluxo mais difícil de tratar, e aí precisa fazer um exame melhor, tudo, tentar novos tratamentos para o refluxo. Então tem que tentar fazer o diagnóstico correto, saber se é mesmo do refluxo a tosse, para depois fazer o tratamento. Porque se você fez o diagnóstico, tratou, tomou o remédio direitinho, tem que melhorar, né? Exatamente. Se não melhorou, tem que melhor. ver, Tem sei que lá, ver às vezes fazer um raio-x, né, do pulmão, né? Mudar alguma coisa, né? Tem que procurar outra causa. Ou se ainda de repente já fez todos os exames para outras causas, não achou nada. E achou alguma coisa que condiz com o refluxo. Então aí vamos investigar por que esse refluxo não está respondendo ao tratamento que foi feito. Ou o tratamento, às vezes, ele foi ineficaz, a dose não foi boa, então aumentar a dose, mudar o medicamento. Então tem que ser bem estudado para poder tratar de maneira correta. Outra pessoa também que ligou para a gente, até foi via WhatsApp, é a Fernanda. Fernanda, um abraço para você também. Ela disse o seguinte: boa noite. Boa noite. Fiz um raio-x da face, porque eu estava com muita dor, doutor. E no laudo veio escrito assim: opacidade ovalada com contornos lobulados, ocupando o assoalho do seio maxilar esquerdo, compatível com cisto de retenção ou pólipo. O que significa isso, doutor? Isso é uma coisa também muito frequente, Fernanda, que a gente vê com frequência, muita gente acaba procurando a gente no consultório por causa de um resultado de um raio-x assim. O cisto de retenção ou pólipo, né, isso é aquilo que eu falei. Às vezes você teve uma sinusite no passado, né, uma sinusite, uma gripe, uma alergia, uma coisa, e formou essa tipo cicatriz, vamos dizer assim, dentro do teu seio maxilar. Então a mucosa ali, ela espessou, ela fica gelatinosa. Então ela forma, às vezes o conteúdo dela tem líquido, né, então ela forma um cisto mesmo, né, fica com líquido dentro, e às vezes é só uma coisa gelatinosa que é o pólipo. Né? Mas a maioria desses casos foi uma coisa que foi no passado, foi uma sinusite, uma gripe, uma coisa que teve no passado, formou isso aí, a sinusite se resolveu e ficou só isso, como uma cicatriz, vamos dizer assim. Só que dentro do seio maxilar, no assoalho do seio maxilar, ela não causa nenhum problema. Então se for só isso, não precisa fazer nada, ela pode ficar ali a vida inteira que não vai causar problemas. É lógico, e também, provavelmente, se for só isso que deu no raio-x, provavelmente nem deve ser a causa da dor de cabeça dela. Né? Então, assim, precisa ver, estudar melhor, às vezes quando vê, pode até fazer uma tomografia também para avaliar melhor essa sinusite, que o raio-x ele dá uma ideia, mas não dá uma avaliação detalhada dos seios da face. Então a tomografia é o melhor exame para isso. Então investiga bem, faz a tomografia, se realmente é só o cisto de retenção, não tem mais nada, provavelmente isso aí foi uma coisa do passado, já resolveu e não vai te dar problema. Aí tem que investigar outras causas para dor de cabeça. Mas às vezes a tomografia pode mostrar que não é só aquilo, né? Porque o raio-x viu aquilo, mas às vezes tem mais coisas. Então aí faz a tomografia, avalia direitinho, e aí depois do diagnóstico, se for sinusite, aí tem que tratar a sinusite. Se não tiver mais nada, aí procurar outra causa para dor de cabeça. Alexandre, as rinites, assim, esse pessoal que vive com o nariz obstruído, né? Vive pingando esses remédios.
essas rinites maltratadas, elas podem levar a sinusite também? Pode. É uma causa também frequente, a rinite alérgica, tudo, a pessoa vive congestionada. Então as conchas nasais, né, os cornetos nasais ficam inchados, está sempre congestionado. Então isso vai obstruir também a ventilação dos seios da face. Então uma hora obstrui e ele não consegue eliminar a secreção, essa secreção parada ali, as bactérias proliferam e aí vem a sinusite. Então eu sempre falo para quem vai no consultório, às vezes que tem rinite, sempre eu já oriento, começou a rinite, é bom já tratar, porque senão se vai deixando, ela acaba se tornando uma sinusite. E assim, pode ficar lavando o nariz com soro fisiológico assim, a noite toda, enquanto estiver obstruído, não tem problema nenhum com soro? Soro fisiológico pode usar à vontade. Né? É até uma das principais coisas que evita, né, a sinusite é a pessoa fazer lavagem do nariz com soro fisiológico. Né? Hoje se sabe que a melhor lavagem é a lavagem com alto volume e baixa pressão. Quer dizer, então é uma coisa que consiga jogar o soro dentro do nariz, de bastante, mas sem fazer força, sem jogar com pressão, que nem seringas, essas coisas que joga forte, não é eficaz. Gota é um volume pequeno. Então mas toda hora pingando umas gotinhas. Pingando bastante ajuda. Agora, a melhor que tem, hoje tem tipo umas garrafinhas, tipo um bule, que vende até pela internet, e a pessoa pega esse bule, coloca, ele tem uma voltinha, coloca numa narina, deita de lado e vira o bule, o soro vai entrando e sai pela outra narina. Essa é a melhor maneira de lavar. É desconfortável no começo para até acostumar, mas eu conheço assim, pessoas e até médicos que têm sinusite crônica que a única coisa que resolve é isso. Já fez cirurgia, e a lavagem é o que deixa a pessoa bem. Então a lavagem do nariz é uma coisa que ajuda muito. Né? Sendo bem feita, ela resolve muitos problemas. Né? Mas realmente tem esse desconforto. Às vezes a pessoa não quer, eu vou ficar lavando o nariz o dia inteiro. Né? Às vezes mas é uma coisa que ajuda. Agora, ficar pingando remédio no nariz, principalmente esses medicamentos que têm essas substâncias ativas, né? Esses que tem vasoconstritores, né? Esses não são indicados, né? Porque eles podem ser úteis, às vezes num quadro de gripe ou mesmo de sinusite, quando a pessoa está muito congestionada, não está conseguindo respirar nada, então você passa por uns de 3 a 5 dias para ali no começo causar um bem-estar, né, tirar aquele desconforto e já entra com os outros medicamentos. Aí a pessoa usa uns dias só para respirar um pouco melhor, já vai tratando e depois ela para já e não usa mais. Agora tem gente que usa assim, né, dorme com um vidrinho do lado, anda no carro com outro, no trabalho tem outro, tem gente que anda com vários, né, porque não pode nem imaginar se acabar o remédio e o nariz estiver entupido, a pessoa fica desesperada. Então, nesses casos aí, não é assim, é prejudicial não só para o nariz, né, para a mucosa do nariz, como para a pessoa de uma maneira geral, que pode, no futuro, né, anos, né, usando esses medicamentos, desenvolver até hipertensão arterial, arritmias cardíacas, né, problemas por causa da vasoconstrição que esses medicamentos provocam. Agora, assim, você poderia aproveitar que nós estamos falando desse assunto e dar umas dicas para as pessoas que estão em casa de como não pegar sinusite, a pessoa que tem rinite, ou mesmo aquela mãe que está com criança e fala, não pode cair a temperatura, que meu filho já pega uma rinite, já está com sinusite, já precisa de antibiótico. O que os pais poderiam fazer, assim, de maneira geral, para que as crianças não cheguem a ter uma sinusite e precisar de um antibiótico? É mais ou menos assim, para evitar os quadros de sinusite aguda, né? É mais ou menos as mesmas coisas que a gente recomenda para evitar a gripe. Né? Porque a gripe nada mais é do que é quase uma mesma coisa que uma sinusite, só que causada por um vírus. Importante, uma boa hidratação, né? Então tomar bastante líquido, a lavagem do nariz com soro. No frio ninguém bebe água, né? Então no frio a temperatura mais baixa, a gente não transpira tanto, a pessoa às vezes não sente a vontade de beber água, mas a pessoa deve ingerir, né, bastante líquido, que é uma coisa que ajuda a prevenir.
Então a lavagem do nariz com soro fisiológico, quando na época de muito seco, né, no inverno, que é uma época seca, a lavagem do nariz ajuda também. Uma outra coisa o que criança é difícil a gente evitar, os quadros, mão, né? Mão na boca, mão nas coisas, mão na boca. Tem que estar sempre lavando bem as mãos, tudo, porque é nessas horas que acaba pegando as bactérias, né? Então as crianças têm costume de pôr a mão em tudo tal, e mão na boca ou mão no nariz e sem lavar. E isso é difícil, a gente tem que estar sempre em cima e lavando a mão o tempo todo, se quiser um jeito para poder evitar isso aí. Isso como outras doenças, né, que se transmitem dessa forma, por gotículas, né, de saliva, tudo. Outra coisa é a rinite. Começou os sintomas, como eu falei, começou espirros, coriza, uma tossinha e tal, já tratar, já entrar com um antialérgico, um descongestionante, lavar o nariz com soro, que você tratando no começo, a chance de já evitar que evolua para uma sinusite é maior se a gente tratar logo no começo. E também aquele negócio de umedecer, né, o quarto quando vai dormir, evitar muitas coisas com pelo, tapetes, cortinas, bichos de pelúcia, né, essas coisas no quarto, roupas muito tempo guardadas no armário, né, cobertores de pelo. Então essas coisas tem que evitar para as crianças, principalmente nessa época de tempo seco. E colocar o que puder para umedecer o ar, né? Ou umidificadores, ou toalha molhada estendida no chão, né? Bacia com água, né? Essas coisas ajudam também a dar uma melhorada no ar no ambiente que a criança dorme, né? E isso ajuda a prevenir. Então é mais ou menos isso aí, né? É uma boa alimentação, tudo, as mesmas coisas que evitam, né? Que previnem a gripe. Evitar aglomerados, né? O sorvete, pode ou não pode? É outra coisa também. Você pega numa época fria, está um dia frio, você vai lá e vai tomar um sorvete, a chance de ter alguma coisa, porque a temperatura extrema, a maioria das pessoas vai ter uma sensibilidade. Pelo menos uma rinite alérgica vai começar ali. E aí a chance, ou uma queda de imunidade, alguma coisa, a chance de uma bactéria se instalar é maior. Então tem a ver, né? É lógico, um dia de calor, tudo assim, todo mundo tem direito de tomar um sorvete, tomar um gelado, não é para nunca tomar, não é assim. Mas num dia que está frio, a criança às vezes já está com o narizinho meio escorrendo, então é bom evitar. Nessas épocas, né, não é bom dar, porque senão a chance de piorar é grande. Então a sabedoria das avós, que falam, não pode tomar gelado, não pode pôr o pé no chão. Tem coisa que as avós exageram, né? Tem coisa que é demais, mas tem muita coisa que tem fundamento sim. Então a gente tem que ouvir também os mais velhos que têm mais experiência, né? Sempre tem. E tem os chazinhos, né? Que eles já oferecem nessa, Tem os chazinhos que muitas vezes pode não curar, mas que dá um conforto, não tem coisa melhor da gente. Quando está doente, tá doente, vem a mãe, a avó dá um chazinho, uma coisa, a gente sente até melhor quando alguém se preocupa com a gente, né? Então, com certeza. Com certeza. Gente, hoje nosso programa é ao vivo. Quem quiser ligar, participar do programa Saúde, nosso telefone está à disposição de vocês, né? O 3656-4147. E o nosso WhatsApp, preste bastante atenção no número, é o 99115-7400. Tá? Vamos participar e aprender um pouquinho mais das sinusites, né? E das rinites. A dona Odete também está assistindo o programa, já ligou para mandar um grande abraço, né? Fala que ela está gostando muito do programa, mas o que ela está querendo mesmo nesse frio é comer um risoto. Que diz que o doutor Alexandre é especialista em fazer risoto. Gosto, né? Às vezes eu gosto de fazer alguma coisa na cozinha, né? Não sou nenhum expert, não, mas eu gosto. E aí quem pode falar se é bom ou não é as pessoas que já comeram, né? Então, se o pessoal, as pessoas que costumam falar que é bom. Então, alguma coisa eu costumo acertar. Mas a gente vamos fazer sim, vamos combinar com a dona Odete um dia para a gente poder comer um risoto. Né? E outra coisa, vamos deixar um convite para o doutor Alexandre gravar um risoto aqui para o nosso programa. Às sextas-feiras tem na TV Direta, né? Que é um programa de cozinhando, né? Com arte, para que o doutor venha
grave um risoto aí pra gente, combinar. pra gente aprender aí, já né? fui umas 2 vezes, né? Já fazer sempre alguma fez coisa. sucesso, né? Então, o pessoal depois ainda me procura, me pergunta a receita. mas eu vou sim, com prazer. Então, tá feito o convite aí pro doutor. Enquanto a gente está pensando no risoto, vamos continuar, né, com o nosso bate-papo aqui a respeito das rinites e das sinusites de maneira geral, que a gente está falando. Então, e nessa época, os idosos e as crianças sofrem mais que as outras pessoas, não sofrem? Sim, sofre mais, um pouco assim por imunidade mesmo, né? As crianças, os mais jovens ainda, né, não estão com o sistema imune ainda bem desenvolvido, né? Os idosos já estão com o sistema imune mais começa a decair, então é por causa disso e às vezes até por hidratação mesmo, né? A criança às vezes quer só brincar, né? Não bebe água, a gente que tem filho pequeno a gente vê, né? Então a criança não perde água, só pensa nas brincadeiras. E o idoso também às vezes sente uma necessidade menor também, muitas vezes acaba desidratando tudo e então eles têm uma tendência maior sim. Então, nesse caso, esses grupos, né, de etários a gente tem que ter uma atenção maior, né, com as crianças mais novas e os idosos, né, tem que orientar bem nessa parte de hidratação, dos cuidados, né, gerais, assim, para ter ficar com a resistência, né, com a imunidade melhor e para evitar adquirir essas infecções respiratórias. Mas vamos lá, o Cláudio da Coab 2, doutor, ele quer perguntar a respeito de animais. Ele pergunta se pelos, né, de gatos, cachorros, se isso prejudica e pode levar também a rinite. Sim, isso é lógico, né? Tem pessoas que são mais alérgicas, né, que às vezes fazem até exames, né, que comprovam a alergia aos epitélios, né, pelos de animais. Então essas pessoas que já fizeram o exame e sabem que são, sem dúvidas, aí se tiver contato vai desenvolver alergias. Mas mesmo quem não é alérgico, às vezes o contato com pelos, tudo assim, às vezes já vai sentir, às vezes coça o nariz, entope um pouco, tudo porque é uma substância estranha para o nosso organismo, que ela fica no ar, né, suspensa no ar, às vezes por ser muito leve, e isso aí acaba entrando nas nossas vias respiratórias e causando uma irritação ali no local. Então, quem é alérgico vai desenvolver uma reação mais forte, quem não pode não desenvolver nada ou pode ter essa irritaçãozinha que eu falei. Porque tem gente que coloca o animal até na cama, né? Tem gente que dorme com o animal, né? Tudo. E hoje em dia é moda, né? Os pets, de maneira geral, todo mundo tem até né, muitos defensores aí, né? Que tem coisa que até a gente entende que é correto tudo, não devemos maltratar animais, tudo. Mas tem gente que às vezes exagera um pouco, né? E aí os animais, assim, dormir no mesmo ambiente, ficar com muito, né, assim, esfregando o rosto, tudo não é uma coisa, mesmo sendo o mais limpo possível, alguma coisa ele vai, principalmente em crianças, isso, né? É uma coisa que acaba desenvolvendo uma alergia até, de estar sempre com aquele antígeno que a gente fala, que é um corpo estranho que está estimulando ali o organismo da criança. A Cidinha do Nenê Pereira Lima também ligou para a gente. Ela disse que a filha dela tem refluxo. Ela não falou a idade da filha dela, né? Certo. Disse assim, ela fala que sobe o ar e arde muito a garganta, né? E ela chega ao ponto de ter falta de ar. Ela gostaria de saber, doutor, isso é mesmo sintoma de refluxo? Isso aí, Cidinha, é uma coisa que é muito comum também. Muita gente fala que sente um sufocamento. A pessoa sente, parece que o ar não está... O que as pessoas costumam falar é assim, parece que o ar que eu respiro não é suficiente. Parece que não entra o suficiente de ar. Esse é um sintoma frequente do refluxo. A pessoa sente meio sufocada, porque acaba dando ali um inchaço, um edema na laringe. Então a pessoa sente uma certa dificuldade para respirar, né, principalmente quando o refluxo está mais atacado. Então realmente é um sintoma sim, é lógico, a gente está conversando aqui, se fizer o diagnóstico de refluxo, realmente esses sintomas podem ser do refluxo. Tudo tem que ser visto,
né? Se fez tratamento, não resolve, às vezes pode ter alguma outra coisa associada, uma alergia, alguma coisa assim. Mas é um sintoma, assim, comum no refluxo. E a pessoa assim, mais obesa, tal, ela tem mais refluxo, né, Aí Alexandre? tem mais chance, até porque a obesidade, a pessoa acaba tendo uma quantidade de gordura intraabdominal né, elevada. Né? Então a gordura dentro do abdômen fica ocupando muito espaço e vai comprimindo ali estômago, intestinos, tudo. Então força o estômago ao conteúdo ir para cima, voltar. Então a tendência é a pessoa ter mais refluxo. Até hérnias de hiato, né, que é quando uma parte do estômago ela entra para dentro do tórax, né, por causa também dessa pressão dentro do abdômen muito grande, por causa de coisas que estão, né, a gordura que está ocupando espaço ali vai empurrando os órgãos para cima. E aquela história assim, então tem que comer pouquinho e várias vezes ao dia, é verdade? Então. Verdade. Isso aí é uma coisa que realmente vai fazer bem, né, evitar líquido junto com as refeições, né, e comer dieta fracionada, né, pouco e várias vezes ao dia. Que isso aí é uma das maneiras de se evitar o refluxo. Porque tem gente que vai almoçar, jantar, já fala assim, já traz o meu refrigerante que eu vou almoçar, né, que eu vou jantar, não é? Já vai toma 2, 3 copos de refrigerante junto, né, com a refeição. Isso para quem tem refluxo piora muito e para quem não tem, às vezes até acaba tendo quando abusa muito. A Maria Benedita, lá da Mocoquinha, ela mandou um WhatsApp, ela disse o seguinte: doutor, o que é carne esponjosa? Não, quem perguntou o que é carne esponjosa foi a Sebastiana Hanna da Vila Carvalho. Certo. Então, a carne esponjosa, na verdade, que o pessoal fala, eles usam o termo carne esponjosa para um monte de coisas, né, do nariz. Muita gente chega, fala que tem carne esponjosa e eu vou olhar, a pessoa tem um desvio de septo. Quer dizer, o septo nasal, que é o que divide o nariz no meio, né, em duas cavidades, ele é torto e acaba causando obstrução. E muitas vezes a pessoa fala, me falaram que eu tenho carne esponjosa, que eu não respiro bem. Na verdade, às vezes é um desvio de septo. Outras pessoas chamam adenoide de carne esponjosa também. A adenoide é um tecido que fica no fundo do nariz, né, é um tecido linfóide, né, que assim, é um órgão de defesa, e ele, nas crianças principalmente, ele aumenta de tamanho, né, em algumas acaba aumentando demais e causando obstrução. Então, esses casos, às vezes, é um caso até para tratamento cirúrgico. Mas, assim, o que a gente fala, que a verdadeira carne esponjosa seriam os pólipos, né, o pólipo nasal. Então, o pólipo é mais ou menos o que a gente falou aí sobre aquele raio-x que tinha cisto de retenção ou pólipo. Às vezes, tem pessoas que desenvolvem pólipos no nariz todo, dentro da cavidade nasal, dentro dos seios paranasais, e isso aí vai ocupando espaço e vai causando obstrução, a pessoa não consegue respirar. Então, esses casos seriam aí a verdadeira carne esponjosa, vamos dizer assim. A Maria Benedita, lá da Mocoquinha, ela quer saber, doutor, o que fazer em caso de hemorragia nasal frequente? Essas crianças que sangram o nariz toda hora, como a mãe deve proceder? Assim, o ideal, assim, quando tiver algum sangramento, a gente manda a criança acalmar, não desesperar, porque nenhum sangramento nasal, principalmente os de criança, não vão causar nenhum problema maior. Assusta ver aquela quantidade de sangue saindo pelo nariz, que sangra bastante mesmo, os vasinhos, é vaso pequeno no nariz, mas que costuma sangrar bastante. Mas não costuma causar nenhum problema mais grave. Mas o ideal é colocar a criança sentada, abaixar um pouco a cabeça e fazer uma compressão. Apertar o nariz com os 2 dedos, apertar e segurar. Uns 2, 3 minutos, manter apertando forte aqui, bem nessa região aqui das asas do nariz, né, e apertar contra o septo. Que geralmente o sangramento mesmo do nariz, em crianças, ele acontece na parte mais anterior aqui do septo nasal, algum vasinho ali que rompeu e causa o sangramento. Então, fazendo essa compressão,
e ficando nessa posição, a tendência é uns 2, 3 minutos é parar, porque é o tempo de coagulação do nosso sangue, e evita também que muita gente fala, levanta a cabeça, levantar a cabeça, o sangue descendo lá para a garganta e a criança poder até aspirar, engasgar então esse não sangue. é para levantar a cabeça, é para baixar a cabeça, né? É abaixar e segurar e tampar para não sair o sangue. Certo. Porque tem gente que faz ao contrário, né? Sim, tem gente que já manda levantar a cabeça, porque aí o sangue não sai para fora, porque aí não vê o sangue saindo, ufa, melhorou. Na verdade está escorrendo lá para a garganta. Então não é assim não. O ideal é fazer isso aí e depois procurar, né, um otorrino para fazer uma avaliação e ver. Às vezes a gente pode cauterizar esse vasinho, às vezes são só machucados e a gente passa um tratamento também, né, e aí faz o tratamento definitivo. Agora, o sangramento nasal na pessoa mais de idade, aí esse já é mais grave, que geralmente acontece quando você está com um pico hipertensivo, né? A pressão está muito alta e aí começa a sangrar e é vaso maior e é mais profundo, lá no fundo do nariz. Aí nesses casos a gente tem que às vezes até internar e fazer um tratamento para poder controlar esse sangramento, controlar a pressão e o sangramento, porque nesses casos aí o sangramento pode ser volumoso e aí causar alguma repercussão. O Sebastião do Centro também pergunta, doutor, o que fazer quando uma criança coloca um corpo estranho no nariz e a gente não tem como chegar até o médico? Esse aí já é um caso mais complicado, porque é difícil, não tem, a criança não sabe assoar o nariz, a maioria das vezes você mandar ela... Colocou um feijão, né? Então você mandar tampar o nariz e mandar assoar, a criança não sabe, às vezes ela vai fazer o contrário, puxar e vai entrar mais para dentro e às vezes aspirar vai lá para o pulmão. Então assim, nesse caso, se você conseguir olhar ali e ver bem aqui na entradinha, aí você pode até tentar, com bastante cuidado, né, tentar retirar. E aí o ideal é assim, se ele estiver bem na entradinha do nariz, você, com o dedo apertar essa parte do fundo aqui para ver se ele não vai mais para dentro e com alguma pinça, alguma coisa tentar pegar. Porque às vezes você vai tentar pegar com a pinça, escorrega e vai para dentro, e empurra mais. Então se possível, corpo estranho no nariz é já levar direto no médico, porque precisa ser retirado com risco de aspirar, né, de ir para o pulmão, e aí causa problemas maiores. Assim, só por curiosidade, Alexandre, você já deve ter visto assim de tudo, né, no nariz e tal. O que mais te chamou a atenção, assim, além de feijão, é comum, né? Feijão, né, os grãos de maneira geral, as crianças costumam colocar, é mais frequente. Mas muitas, assim, brinquedos, né, esses brinquedos pequenos, com pecinhas pequenas, aí também é frequente, a criança, por isso é bom evitar a criança até 4 anos de idade, 5 anos, às vezes tem uns até maiores, mas evitar dar esses brinquedinhos com pecinha muito pequena, porque às vezes a curiosidade deles, eles vão colocar onde eles acham que deve colocar. Então, pecinhas assim, mas o mais assim que impressiona, na verdade, que eu já tive, são brinquedos também, aquelas pilhas, aquelas redondinhas. Pilha? Pilha redondinha de brinquedos, aquelas de calculadora, de relógio, né? Essas pilhas, tem criança que às vezes pega do brinquedo e coloca. E essas é muito perigoso, porque elas começam a soltar o líquido que é corrosivo, ele oxida dentro do nariz, porque fica na umidade, e aí acaba oxidando e esse líquido corrosivo começa a corroer. Tudo aí a criança vai queixar dor, mas aí pode causar cicatrizes, até fechar, né, totalmente uma fossa nasal, uma narina ficar fechada por dentro por cicatrizes que formou por essa pilha. Então, essa é uma das coisas mais graves também. Bom, a Carla da Coab 2 pergunta o que é sinusite odontogênica. Assim, então, uma das causas de sinusite é quando um dente, né, geralmente os pré-molares e molares aqui da arcada dentária superior, algum deles pode ter uma raiz, às vezes mais profunda, e às vezes alguma infecção dentária, uma cárie que afeta a raiz do dente, e essa infecção na raiz do dente pode atingir até o seio maxilar. Então causa uma sinusite e às vezes até forma uma fístula, né, que a gente fala, que é uma comunicação do seio maxilar com a boca, né, por causa dessa infecção, que aí afeta o osso ali da região, e aí a sinusite foi causada pela infecção do dente, então a gente chama de sinusite odontogênica.
Ó, o seu Décio Pinheiro também ligou, o seu Décio. Vou aproveitar para mandar um abraço para todo mundo do Lions Clube de Mococa. Um abraço. Através do seu Décio, né? Ele diz que, assim, ó, estou ligando para desejar um ótimo programa, deixar um abraço para a doutora Eliana, para o doutor Alexandre, e dizer para o senhor não esquecer que ele gostaria de participar do risoto. Foi um prazer, com prazer. Gente. Olha lá, seu Décio, não vai esquecer. Eu vou ter que arrumar um caldeirão grande para fazer. Ó, se eu também for convidada nesse dia do risoto, viu? Eu vou lembrar do senhor lá, tá? O João Carlos, lá da SECAP, pergunta, doutor, por que a maioria dos medicamentos usados para rinite, para sinusite, causam tanta sonolência? Assim, realmente é porque, por causa da ação desses medicamentos, eles acabam atuando não só na alergia, mas um pouco no sistema nervoso central. E os que causam mais sonolência são os antihistamínicos, né, os antialérgicos de primeira geração. Então, esses, os mais antigos, os primeiros a serem lançados, eles atuam na alergia, têm um efeito bom, tudo, mas também sedam, né, o sistema nervoso central. Então, causa sonolência. Então, hoje existem antihistamínicos de segunda, até de terceira geração. Então, esses aí causam menos sonolência, mas um pouco ainda acaba. Isso varia de pessoa para pessoa. Tem gente que usa um determinado antialérgico e não sente nada. E tem gente que usa e sente um sono enorme, mesmo sendo um de segunda ou terceira geração. Então depende muito da sensibilidade de cada um. Mas todo antialérgico, assim, um pouco de sonolência causa por causa dessa ação de depressão no sistema nervoso central. Oi, boa noite. Meu nome é Mônica. Doutor, eu gostaria de saber o seguinte. Além de otorrino, o senhor atende endócrino também? É uma dúvida que muita gente acaba tendo e me perguntando agora. Assim, eu sou cirurgião de cabeça e pescoço, né, faço cirurgias de tireoide. Então, os distúrbios da tireoide, eu acabo sei tratar e conduzir, então a gente acaba atendendo algumas pessoas que a gente, aqui em Mococa a gente está com dificuldades, às vezes para ter endocrinologista, então muita gente me procura no consultório e pergunta, o senhor pode acompanhar a tireoide, tudo? Então a tireoide eu acompanho. Agora as outras doenças, né, que são melhor avaliadas por endocrinologistas, né? Então essa aí tem que ser com endocrinologista mesmo, porque não é do meu dia a dia, né? Então a tireoide, eu acabo fazendo isso aqui em Mococa para alguns pacientes, porque como eu estou acostumado por causa das cirurgias, né, a gente acaba fazendo e acaba acompanhando. Mas só as doenças de tireoide, as outras doenças de endocrinologista, aí tem que ser com endocrinologista mesmo. Porque o otorrino é uma especialidade assim, por mexer muito na face, né? Uhum. Acaba fazendo cirurgia plástica, às vezes no nariz, sim. Né? Na orelha, pálpebra. Então você acaba fazendo um pouco até de tudo. O que você faz de cabeça e pescoço, você acaba sabendo ali mexer, né? Nessa área do pescoço para cima, o otorrino depende da formação, tudo, né? De cada um, é lógico. Tem serviços de residência de otorrino que às vezes não dão uma formação em cirurgia de cabeça e pescoço ou cirurgia plástica de face. Então, dependendo do lugar, hoje em dia a maioria dos serviços dão essa formação, principalmente cirurgia plástica de face. Então, o otorrino hoje faz essa parte não só de doenças, tudo, mas de estética, né, de face, como a doutora Eliana falou, a rinoplastia, né, nariz, otoplastia, orelhas, pálpebras, lifting, botox, preenchimentos. Hoje em dia a gente faz toda essa parte estética de face, a gente está habituado a fazer, né, e habilitado a fazer, né, pela formação que a gente tem. A Flora, lá da Mocoquinha, tá? Um beijo para todo mundo da Mocoquinha aí também. Ela diz o seguinte, doutor, meu neto, quando bebê, ele foi diagnosticado com refluxo, quando bebê. Mas não teve nenhum tratamento. Sim. Tem que tratar ou esse refluxo do recém-nascido cura sozinho? Isso, então, é uma pergunta importante da dona Flora.
O refluxo do recém-nascido, assim, quase todos, né, a criancinha quase todas têm, né, acaba regurgitando um pouco depois das mamadas, tudo, nem sempre precisa tratar. Né, assim, é uma coisa que é mais ou menos fisiológica. Se ele não tem nenhuma repercussão, por exemplo, a criança está desenvolvendo bem, né, ganhando peso, não tem infecções de repetição, principalmente ouvido, tudo. Então ele pode ir acompanhando, né, a criança, e ela não tendo repercussão nenhuma, conforme ela for crescendo, a tendência é esse refluxo desaparecer e não precisar ser tratado. A gente só trata quando causa alguma repercussão. Né? Muitas vezes tem crianças que as mães levam para a gente achando que ele entope muito o nariz. A criança com 4 meses, sei lá, 5 meses, 3, 4 meses, vamos dizer assim, e as mães, a hora que está dormindo, faz uma sororoca. Eles costumam falar assim, um barulho que eu pingo remédio, já pinguei de tudo, nada melhora. Isso aí, na verdade, é um dos sintomas do refluxo, né? Que muitas vezes, na verdade, é a laringe que está um pouquinho estreita ali, a passagem do ar, e a criança tem essa dificuldade, mas que também não gera nenhuma coisa. Mas, às vezes, pela ansiedade dos pais, da mãe, a gente acaba tratando. Que aí se trata o refluxo, melhora essa sororoca, e aí os pais ficam mais tranquilos. Mas também poderia deixar que ia acabar evoluindo bem e não precisar fazer nada. Mas é uma coisa que muitos pais às vezes acham que é o nariz que está entupido e na verdade não é o nariz. É muito importante também, antes das mamadas, ver se o narizinho está desobstruído, né? Muitas vezes até pingar um soro fisiológico. Isso, a criança é importante, né? O recém-nascido, ele chegou num ambiente, estava lá num lugar úmido, quentinho, e de repente vai para um lugar com ar seco, poluído, então ele vai ter, a gente chama rinite do recém-nascido. Então é sempre bom lavar o nariz do recém-nascido com soro. E a gente recomenda mais isso, é soro só, não pingar nenhum outro tipo de medicamento que não tem necessidade. Ó, a Silvia da Coab 2 diz que toma o Tapazol para tireoide, tem problema de tireoide, 5 miligramas. Doutor, não existe outro remédio? Tem que ser esse mesmo para esse tipo de problema? Porque eu tomo também um risodronato de 35 miligramas e pode tomar junto todos esses remédios? Então, é assim. Na verdade, existe outro medicamento que a gente usa para o hipertireoidismo, que seria o propiltiuracil, né, além do Tapazol. Mas, assim, todos têm, cada um, seus efeitos colaterais, tudo, e muitas vezes uma pessoa responde bem ao Tapazol e não ao propiltiuracil, outras respondem ao propiltiuracil e não ao Tapazol, outras não respondem a nenhum dos dois, né, mas existem esses dois medicamentos. Né, mas a utilização conjunta assim, com outros medicamentos, tem alguns assim, que não deve ser usado, mas a maioria, assim, os próprios médicos acabam sabendo se tem alguma relação, né, alguma interação medicamentosa. Né? Então é bom procurar uma orientação do próprio médico, no caso, o Tapazol, a gente sabe algumas coisas dele, mas o outro medicamento não é do meu conhecimento, por exemplo, eu não sei falar para ela se tem alguma coisa. Então o médico que prescreveu, ele um medicamento que deve ser do dia a dia dele, então ele sabe as interações. Então, aí é uma coisa que não... Mas eu acredito que não tenha nenhum problema, né? Quando é só medicamentos de reposição, essas coisas não tem muita relação, não. Boa noite, doutora Eliane e doutor Alexandre. Parabéns pelo excelente tema de hoje. Doutor, gostaria de lhe fazer uma pergunta sobre o enfisema pulmonar. Né? Eu sei que é causado pelo excesso do tempo de cigarro. Né? Muito se fala, né, que nem tem cura e tal. E depois que uma pessoa tem enfisema, adquire essa enfermidade, não tem mais jeito de curar um enfisema, né? Sou o Lourival aqui do Aeroporto Municipal, muito obrigado. Então, vamos fazer a pergunta aí, né, Lourival? Mais uma vez, também muito obrigado pela sua participação. Você que se tornou também, né, um telespectador assíduo do programa Saúde. Então, uma boa noite para o Lourival. Realmente, o enfisema ele é uma doença do pulmão que, depois que ele se instalou, realmente não tem o que fazer. Assim, não tem como a gente reverter
as alterações que já foram causadas no pulmão. O que a gente fala é assim, a pessoa parando de fumar vai evitar que esse enfisema vai aumentando e vai ficando mais grave. Então, o que tem que fazer é isso aí, é interromper a causa da lesão, que no caso é o cigarro. Então, tem que parar o tabagismo, que aí o pulmão, do jeito que ele está, ele vai ficar. Assim, não vai causar lesões maiores, mas o que causou, se já desenvolveu o enfisema, ele vai estar ali e o pulmão não vai se regenerar mais. Entendeu? Então, parando de agredir, pode ser que com o tempo, vai passando o tempo, a pessoa até sente um pouco melhor, mas o enfisema vai estar lá, não tem realmente o que fazer. Ó, o Luiz da Mocoquinha, ele disse que toda vez que vai comer ele tem soluço. Ele quer saber por que acontece esses soluços? Então, geralmente, esse soluço depois de refeição, então, pode ter relação com algum distúrbio gástrico, né, uma gastrite, uma úlcera, alguma coisa, ou até o refluxo. Que assim, na verdade, provavelmente uma irritação do nervo, né, que inerva o diafragma, o nervo frênico, por vias também da mucosa gástrica, e o nervo vago, que também inerva o estômago. Então, essa irritação, ou uma acidez, ou uma distensão do estômago, às vezes provoca uma irritação do diafragma, né, que é o músculo que divide, né, o abdômen do tórax, né, fica embaixo dos pulmões ali, e aí esse músculo começa a contrair, que é onde causa o soluço. Então, geralmente, quando come tem isso, então ele tem que procurar um gastro, aí no caso, para ver se ele tem algum distúrbio de digestão, ou no estômago mesmo, ou refluxo, que está causando essa irritação do diafragma. Ó, a Adriana da Vila Santa Rosa, ela disse o seguinte, ó, também não falou a idade da filha, tá? Uhum. Mas que a filha dela operou 2 vezes de desvio de septo. Sim. Ela já procurou o médico novamente, porque a filha não melhorou, e o médico disse que parece que vai precisar operar novamente de desvio de septo. Ela perguntou, mas pode isso, doutora, operar assim várias vezes de desvio de septo? Porque a filha dela sofre muito de rinite, é uma rinite muito forte, toma muito remédio, faz vários tratamentos. Ela gostaria que você falasse a respeito disso. Realmente, assim, o desvio de septo, a maioria das vezes, a gente faz a cirurgia visando fazer uma vez só e geralmente resolve com uma cirurgia só. É lógico, tem casos, né, às vezes tipos de desvio, tudo que às vezes são mais difíceis. E às vezes a gente faz, você põe, né, deixa tudo certinho e de repente passa 1 mês, 2 meses, a cicatrização vai indo e a cartilagem torta de novo. Então aí às vezes vai lá, tem que fazer uma outra cirurgia. Mas assim, o normal assim com no máximo 2 cirurgias a gente corrigir e resolver o problema. É lógico, é difícil a gente falar, cada caso é um caso. Existe possibilidade sempre, às vezes, de ter que fazer uma revisão da cirurgia de septo? Existe. É uma coisa que é possível de acontecer, né? Não é tão frequente, mas acontece. Então tem que avaliar direitinho o porquê, né, que está acontecendo de voltar a desviar, ou o que está acontecendo, se é desvio mesmo, ou se é outro problema nas conchas nasais, ou sinusite, alguma coisa, e aí tentar fazer alguma medida na próxima cirurgia que evite que volte a desviar. Porque a gente tem isso aí, quando a gente faz uma e depois acontece de novo de desviar, a gente já sabe mais ou menos o que a gente vai fazer. Bom, se aconteceu isso, eu vou fazer uma outra coisa agora para tentar evitar que aconteça o que aconteceu da primeira. Então, geralmente, na segunda, a gente acaba resolvendo quando tem que fazer, né? Mas é isso aí, tem que tentar identificar o problema para poder corrigir, mas acontece. Às vezes a gente tem que fazer revisões de cirurgia de septo. Porque o desvio de septo é uma causa de rinite crônica, né? Que a pessoa não sabe, né? Que é uma causa de obstrução nasal, né? Entope, né? A pessoa com septo desviado, ela não tem o espaço adequado para respirar nas 2 fossas nasais. Então, realmente atrapalha, sim. Ó, uma telespectadora anônima ligou para a gente, já falou que ela tem um sobrinho de 25 anos que tem refluxo.
E ele chega a ficar sem ar por causa do refluxo, né? E ele vai lá, toma uns remédios por conta própria mesmo, tal, que já falaram para ele que é bom para refluxo e vai levando a vida, né? Certo. Então, ele disse assim, doutor, isso pode trazer-lhe algum problema mais grave? Então, é uma dúvida frequente também. As pessoas que procuram a gente, que a gente acaba fazendo o diagnóstico de refluxo, o medo eu tenho medo de uma hora eu engasgar e não voltar mais, e não conseguir respirar e não voltar mais. Isso aí realmente assim não acontece. Né? A pessoa só vai engasgar se for com algum pedaço de carne, alguma coisa que ela estiver comendo e parar aqui na laringe. Aí isso tem risco e aí tem que correr, porque aí tem risco mesmo de vida. Né? Agora, a pessoa que tem refluxo, o que acontece? Muitas vezes ela faz um espasmo laríngeo, que a gente fala. As cordas vocais elas travam, que é uma defesa do organismo. Agora, o que acontece o refluxo? Para o refluxo não ir para o pulmão, né, que o ácido do estômago, se ele cair no pulmão, vai causar pneumonias, tudo, uma inflamação muito grande. Então, o organismo se defende travando as cordas vocais. Então, ele fecha as cordas vocais, trava e não abre. E esse é o espasmo que acontece ali na laringe, só que por ali tem que passar o ar. E a corda vocal fechada, a pessoa não respira. Então, ela fica naquela, né, que o ar não entra. Só que isso aí é uma coisa que o organismo também é sábio, e quando acontece isso, começa a baixar os níveis de oxigênio no sangue, e aí o cérebro vai sentir, opa, tá faltando oxigênio, aí envia um comando e relaxa. Então a pessoa sente um desconforto muito grande, um medo de não voltar mesmo, porque vai dando um desespero, a pessoa não consegue respirar, e aí quando vê, a hora que está ficando roxo ali, aí abre e a pessoa puxa o ar e respira. Então por isso que assim, ninguém vai morrer por causa disso, que é uma coisa muito desconfortável, mas não tem risco assim, de causar uma coisa mais grave só pelo refluxo aí, não. Um cérebro é inteligente. É inteligente, né? Exatamente. Quando a gente coloca uma criança para dormir, assim, a mãe fala, mas não é perigoso colocar de bruço, né? Fala, não, o cérebro dá um jeito. Se precisar ir, faz a criança virar, Verdade. O nosso organismo se defende sozinho, né? Então, apesar da gente causar uns males, mas ele se defende. Mas o que você falou assim, é algo muito comum. As pessoas se automedicam demais para refluxo, né? Sim. Ela sente um mal-estar, você fala, todo dia eu acordo de manhã e tomo o meu remedinho, não é? Tem, isso aí tem muito frequente. É um medicamento que vende, né, sem nenhum controle e tudo, então, e muita gente hoje, assim, faz uso contínuo, porque realmente ele melhora, né, a acidez, né, do estômago, e muita gente sente melhor a digestão e tudo, mas realmente não é assim, uma coisa boa a pessoa ir usando sem saber direito o que está acontecendo, né? Tem que, porque pode causar até alguns prejuízos para a saúde, né? Não só isso, mas como todo tipo de remédio, né? Boa noite, doutora Eliana. Atrasei hoje para ligar. Sou a Ana, do Nenê. Um abraço aí, Ana. Pela sua ligação, vou mandar um abraço para todo mundo aí do SF, né? Do Nenê Pereira Lima, tá? Um beijão para vocês. Então ela fala assim, a Ana, parabéns para vocês. Doutora Eliana, o doutor me operou de desvio de septo. Lembro quando fui ter a primeira consulta com ele, né? Falando para o doutor que eu tinha sinusite, ele me perguntou como eu estava e eu falei para ele, estou podre. Rimos muito, porque eu tinha uma secreção que saía do nariz, um mau cheiro, né? Que era muito desagradável. Mas operei, né? Deu tudo certo, sarou. Mas agora, quando abaixo a cabeça, tem novamente a secreção, né? Mas sem aquele cheiro desagradável. Sim. Gostaria que mandasse um abraço, falar para o doutor que eu vou voltar a consultar com ele. Difícil é conseguir uma vaguinha lá, mas eu vou tentar agendar. Um abraço da Ana. Um abração para a Ana também. Realmente, assim, se é uma secreção mais clara, que não tem cheiro, provavelmente a cirurgia que foi feita, ela às vezes abre, né, os seios da face, tudo, e a intenção dela é isso aí mesmo, deixar o seio ventilar e eliminar as secreções que porventura forem produzidas ali. Então, assim, a gente precisa avaliar direitinho, né? Quando assim, fez uma cirurgia já tem um certo tempo, tudo, é bom às vezes fazer um novo exame, uma nova tomografia, para ver como ficou, né? Se realmente está tudo limpo, se tiver tudo limpinho,
né, não tem nada, é porque é secreção que é produzida normalmente, aí a gente pode usar algum medicamento, alguma coisa para poder ver se diminui essa secreção, né, mas é uma secreção clara, assim, às vezes é comum, acontece depois de cirurgias. Tem gente que às vezes tem, né, depois que faz uma cirurgia dessa, tem essa coriza mais clara que às vezes fica escorrendo. Depois também é uma coisa passageira, assim, que a gente usa um antialérgico, algum sprayzinho no nariz e já consegue controlar. Ó, o Márcio Barbeiro também ligou pra gente. Obrigado, Márcio, pela ligação. Ele disse que ele foi fumante por 20 anos. Aos 40 anos de idade ele parou. Já fazem 5 anos isso. Eu acho que ele já está livre de tudo, o pulmãozinho dele está limpo. Ô, Márcio, você sabe que em breve estaremos aqui na TV Direto, acredito até esse mês mesmo, entrevistando uma pneumologista. Agora nós temos uma pneumologista na nossa cidade. Isso é bom. Aqui de Mococa. Isso é bom. Né? A gente estava precisando. Então, a gente estava precisando de uma médica especialista em pulmão, né? Você pode aguardar, hein, Márcio? Mas legal. acho que ele já está liberado depois de 5 anos, doutor? Na verdade, eles falam que depois de um fumante, depois que ele para de fumar, para ele ser considerado de novo não fumante, eles dizem que são 15 anos. Para ele então, ser considerado como como se nunca tivesse fumado. Faltam 10. Né? Então falta 10 anos, como se ele nunca tivesse fumado, vamos dizer assim. Então, né? mais 10. Mais 10 anos. Mas assim, é lógico, uns 5 anos depois, já muita coisa você já deve estar colhendo os benefícios de não estar fumando. Então já é um tempo considerável já, né? Com certeza ele vai ter algumas alterações no organismo que já vão ter ficado melhores do que era quando fumava. Mas, Márcio, parabéns, viu? É muito bom só de você ligar e falar assim, ó, faz 5 anos que eu parei, a gente já vê que tudo é possível, né? Quando a gente quer. Tudo que a gente quer, a gente consegue. Você vai conseguir mais 10 ainda, e mais 10, e muitos mais 10, e daqui 10 anos você fala, estou liberado daqueles 20 anos que eu fiz errado lá, né? Mas vamos lá, boa noite, sou o Antônio Costa. O programa Saúde com o doutor Alexandre é muito bom. Opa, parabéns, gosto muito de assistir, porque aprendo muitas coisas boas. Achei muito importante o programa de hoje. Obrigada. Você sabe que hoje a gente teve uma audiência masculina boa, né? É verdade. Geralmente são as mulheres que ficam ligando, perguntando, verdade. né? E hoje não, hoje os homens participaram bastante do programa. Participação masculina. Muito obrigado, viu, Antônio? Cansou já, doutor? Eu tô tranquilo. A gente não vê nem a hora passar aqui, né? E você vê que a hora vai passando, né? E a gente tem que parar o nosso programa de hoje. Você vê que o assunto, assim, sinusite, rinite, é algo assim que todo mundo tem, né? Quem que nunca teve uma tosse, nunca entupiu o nariz, não tem o nariz escorrendo, uma criança, tem alguma dúvida? Eu acho que passar essas informações para os pais, para as pessoas que porventura possam estar muito precisando. Importante. É uma coisa muito comum do dia a dia de todo mundo, né? Então acho que é importante, sim. É por isso que a gente vê que o pessoal se interessa, tudo quer e participa. Então é muito bom. Eu gostaria então de deixar aqui registrado o meu agradecimento ao doutor Alexandre, o agradecimento por ele ter aceito mais uma vez o convite. Nós estávamos com saudades dele aqui, né, para falar das rinites, das sinusites, e dizer para que ele volte sempre, né? Não só no programa Saúde, mas no nosso programa de cozinha também, né? Que ele já se prontificou a vir também. Mandar um abraço para o seu pai, um abraço para a Patrícia, um abraço para a Karina, né? Para a Luana. A Luana está dormindo já? Então, agora deve estar. Mas ela falou que ia me assistir, só que ela fica brava, que ela vai assistir a televisão, ela fica falando, oi, papai, e eu não respondo, porque eu não estou vendo. E aí ela fala, não me escuta, ela fica brava, chega até a chorar, a Karina que falou. Mas um abraço para o Rafael. Eu agora mando um abraço para a Luana, para o Rafael. Se a Luana estiver me vendo, eu estou falando um oi para você, Luana, mas eu acho que ela deve estar dormindo já. E uma outra coisa, eu até lembrei agora, que eu achei que foi interessante, que aconteceu comigo esse dia no consultório, foi uma paciente, aí ela entrou na sala, assim, era a primeira consulta que ela ia ter comigo,
Ela olhou assim e falou assim, mas você é o Dr. Alexandre mesmo? Eu falei, sou eu sim. Falei, mas não é o que eu vi na televisão. Eu acho que faz tanto tempo aqui que eu não estava com esse visual ainda, né? sem cabelo. E ela me viu assim e falou, não, mas é o Dr. Alexandre? Eu falei, não é esse que eu vi na televisão. Eu falei, não, mas sou eu sou o mesmo. A nova então, versão. Agora por isso, eu demorei para vir, então agora o pessoal já está vendo o novo visual. Então, esse é o Dr. Alexandre atualizado. Isso. Certo? Alexandre, mas muito obrigado mesmo, de coração. Fico muito contente quando você vem aqui, porque a gente sabe que você faz o que gosta, faz com muito carinho. E é muito bom a gente trabalhar com profissionais assim, poder contar com pessoas assim na nossa cidade. Passo assim, para que se você quiser falar alguma coisa, suas considerações finais, para a gente terminar o nosso programa. Eu só tenho realmente a agradecer, né, o convite. Eu também senti saudade de participar do programa e fico muito contente quando vem, porque realmente é o que você falou, eu faço realmente o que eu gosto. Eu tenho o privilégio de poder ser médico e ser otorrinolaringologista, que é o que hoje eu não me veria fazendo outra coisa. Então eu faço realmente com muito carinho, com muito prazer, né, a minha atividade. Então, sempre que eu puder ajudar de alguma maneira, né, a população em geral, tudo, eu vou estar muito satisfeito. Então eu agradeço o convite, né, mando um abraço para toda a população e um obrigado mesmo por estar participando desse programa e pretendo, né, outras vezes voltar e também o da cozinha, né, quando puder eu vou participar também. Gente, a todos vocês, mais uma vez, gostaria de registrar aqui o meu abraço, meu muito obrigado, um ótimo resto de semana para todo mundo, vamos à luta, com fé, né? E gostaria de poder sempre contar com a participação de vocês e a audiência em casa. Fiquem com Deus, muito obrigado e até a próxima. A ressonância magnética, um dos mais significativos avanços do século, no que diz respeito a diagnósticos médicos por imagens, já se encontra em pleno funcionamento na Clínica de Diagnóstico por Imagem em Mococa. Equipamento moderno que permite a realização de exames com conforto, qualidade, rapidez e segurança, onde o paciente pode realizar o seu exame de ressonância com tranquilidade e toda comodidade. Ressonância magnética, uma realidade para Mococa e região. Clínica de Diagnóstico por Imagem de Mococa. Tecnologia radiologia de ponta, sempre ao seu dispor. O Laboratório São Sebastião é um dos mais bem equipados do interior de São Paulo, com equipamentos importados de última geração, realizando análises com código de barras, impedindo que haja troca de materiais e ainda utiliza sistema fechado de amostra retirada pelos equipamentos, evitando ao máximo contato manual. Há 12 anos, sob as normas da ISO 9001, 20 anos de excelência, avaliado mensalmente pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e primeiro ano no Sistema Nacional de Acreditação. Laboratório São Sebastião. Tecnologia a serviço da vida. Para você ter um bom descanso, uma noite tranquila, acordar descansado, nada melhor que um bom colchão e um bom travesseiro. Por isso, Mococa tem uma loja especializada em colchões, que é o Palácio dos Colchões. Temos colchões de molas, colchões de espumas, colchões articulável, com massagem e sem contar a grande variedade em travesseiros. Temos também o box auxiliar e o box baú. Lembrando também que o Palácio dos Colchões faz as entregas imediatas, tanto em Mococa como toda a região. Fazemos também colchões sob medida. Palácio dos Colchões, a sua loja especializada de Mococa e região. Se encontra na rua 15 de novembro, 539 e o telefone é 3665-1011.
Sônia Cabeleireira, agora em novas instalações, com mais conforto e comodidade. Uma equipe de profissionais qualificados e produtos de qualidade comprovada esperam por você. Na hora de escolher o seu salão de beleza, escolha pela qualidade e confiança. Escolha Sônia Cabeleireira. Agora junto com o SOS Beleza, oferecendo linhas de secadores, pranchas e muito mais. Além de assistência técnica especializada. Sônia Cabeleireira, Praça Major José Pedro 81, Mococa.